Amém. Uma outra coisa que é interessante para corroborar, se a gente for olhar em Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Na verdade, versículo 11 e 12, diz assim, ó. Na verdade, vamos ler do 10, para a gente pegar aqui um pouquinho do contexto. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo. Então é que a gente percebe que os textos de Paulo não são textos escritos, embora sejam escritos por Paulo, mas não são coisas de Paulo. Ele fala que a autoridade do texto e que aquilo que ele escreve foram revelações que o próprio Cristo deu para ele. Se a gente voltar para 1 Coríntios, capítulo 14, nós também vamos ver algo semelhante. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Ele diz o seguinte, ó: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, mais uma vez, Paulo está falando que aquilo que ele escreve, não escreve por particular elucidação. Ele escreve porque foi revelado de Cristo para ele, não é? E as pessoas que são espirituais, então, elas devem reconhecer que o Senhor é quem está escrevendo através de Paulo. Se nós olharmos para 1 Coríntios ainda, capítulo 2, versículo 13, mais uma vez nós vamos ver Paulo falando a respeito dessa natureza espiritual da Escritura. Olha, ele diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como a espirituais. O próprio Jesus falou para os seus apóstolos, lá em João 14, versículo 26, que quando ele fosse, o Espírito Santo viria, e um dos ministérios do Espírito Santo seria lembrar aos discípulos as coisas ensinadas. Então, o próprio Senhor Jesus já havia alertado ao povo, né, à igreja, que de fato isso iria acontecer. Vamos ler lá, João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem meu Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Então, nós percebemos aqui, por esses textos, né, que mais uma vez corroborando aquilo que Pedro já falava, como o pastor João Paulo leu, que a Escritura ela não provém de particular elucidação humana. Os homens receberam de Cristo, e de Cristo, então, eles passaram para a igreja. Para finalizar, então, aqui essa rodada de versículos bíblicos, né, vamos para 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ele diz o seguinte, ó. Capítulo 13, eu estou aqui no 12, só um minutinho. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Então, ele está, mais uma vez aqui, normatizando algumas práticas, corrigindo algumas questões que precisavam ser corrigidas naquela igreja. E ele fala, então, que Cristo está falando através dele. E ele reconhece. Tanto é fato que Paulo pede para que as suas cartas sejam lidas. Acho que Colossenses, capítulo 4, 12... eu não me lembro agora, isso aqui não está nas minhas anotações, mas ele orienta para que a igreja seja lida. E se você pegar pela própria estrutura, a igreja não, a carta. Se você pegar pela própria estrutura, você percebe que ele lida com os vários grupos. Ao escrever para Tito, ele fala dos pastores, depois ele fala para os jovens, depois fala para as idosas, fala para as mulheres solteiras. É como se a leitura ela tivesse uma autoridade, assim como a Torá tinha nas sinagogas. Então, a leitura das cartas de Paulo era tido como escritura em pé de igualdade, como a leitura da Torá era nas sinagogas. Tá bom? Então, a natureza da Escritura é uma natureza divina. A Escritura é de Cristo. É isso que garante a integridade dela. Né? Para nós considerarmos, então, que Deus é um Deus bom, e parte da sua bondade é que ele se revela, e a sua revelação, como tudo que ele faz, é perfeito. Então, ele mesmo, nesse processo,
se assegurou de que o processo não tivesse erros, para que chegasse as coisas de forma intacta. Embora ao longo da história da igreja você perceba que muitas pessoas tentaram corromper a igreja, pensa comigo em Marcião e os outros evangelhos gnósticos, né, outras coisas, mas o Senhor mesmo é quem resguardou para que a sua palavra ela fosse permanecesse íntegra.